No ar, Mundo Incrível. O que é um mundo incrível para você? Rádio Inverso. Hashtag Sextou, hoje dia 16 de outubro de 2020, Mundo Incrível no ar aqui pela Rádio Inverso. Eu sou Antônio Pereira e mais uma vez estou aqui contigo para compartilhar desse nosso momento, dessa nossa uma hora reunindo amigos pelos mais diferentes cantos do Brasil e do mundo. Fique à vontade entre nós, a proposta é essa, que você se sinta em casa e nessa segurança de estar em casa, de estar junto dos teus, você consiga fazer reflexões e a gente consiga expandir um pouquinho mais o nosso olhar, o nosso horizonte da vida que nos cerca, partindo sempre de dentro para fora, porque é aqui, em mim, em você, que todas as respostas, todos os caminhos, todos os olhares se constroem e se fazem. Fique à vontade, participe aqui do nosso programa mandando a tua mensagem pelos nossos canais de comunicação. Você tem diferentes plataformas, diferentes alternativas para se fazer presente e participar aqui do nosso encontro. Quer mandar uma música, quer dar uma sugestão, quer compartilhar um livro, um documentário que você leu, assistiu e achou bacana, acha que vai agregar, acha que tem a ver com a nossa proposta aqui na Rádio Inverso, manda para mim e a gente compartilha aqui durante o nosso programa. Quem sabe você tem alguma dúvida a respeito dos temas que a gente aborda aqui, alguma questão pessoal que você quer dividir, que você está tentando lidar, o espaço é todo teu, o espaço é todo nosso. E para participar, você manda mensagem pelo Facebook, pode ser pelo Facebook da rádio, pelo meu Facebook pessoal, pelo Facebook do Mundo Incrível, da forma que você achar melhor. Tem também a opção do Instagram, já no Instagram é pelo meu perfil pessoal, @AntônioPereiraMI, @AntônioPereiraMI, pelo nosso mural de recados no site ou no aplicativo da rádio. Caso você não tenha ainda o aplicativo da rádio, é só baixar aí no teu celular, vai lá na tua loja de aplicativos e escreve Rádio Inverso, que vai aparecer logo de cara, é só baixar e acompanhar os programas por ali, é super fácil. E também pelo nosso WhatsApp, sim, nosso WhatsApp 519-99450121, 519-99450121. Aí pode mandar mensagem de texto, mensagem de áudio, como você ficar mais à vontade, certo? Tô aqui com meu cafezinho preto, vou tomar uns golinhos antes que esfrie. Enquanto isso, a gente vai ouvindo as nossas duas primeiras músicas aqui no Mundo Incrível. O que é um mundo incrível para você? Mundo Incrível. Rádio Inverso. Que eu brinco que não funciona no 220, ela funciona no 440, no 880, tamanha a energia que ela coloca em tudo aquilo que ela faz. E num primeiro momento, ao olhar aquilo, eu pensava, pô, uma pessoa super eficiente, uma pessoa realizadora e tal, mas à medida que eu fui conhecendo um pouquinho mais ela, eu fui percebendo os pormenores, o outro lado de toda aquela eficiência. Tinha alguém que não conseguia ficar parado, alguém com uma necessidade muito grande de estar fazendo coisas, de se sentir parte, de estar com essa sensação de performance, de estar realizando, e o quanto isso feria ela, porque às vezes o corpo, a mente, ela queria descansar, não conseguia, porque eu tenho isso, porque eu preciso daquilo, porque eu preciso fazer tal coisa, sempre nessa intensidade. Em paralelo a tudo isso, ela sempre se colocou como uma pessoa buscadora, né? Buscadora de se conhecer melhor, de se desenvolver, não só de realizar tarefas profissionais. Você que acompanha meu trabalho há mais tempo sabe que eu procuro me pautar em todas as reflexões que a gente faz aqui em questões do dia a dia, da vida, do cotidiano. Pequenos encontros, pequenos eventos, pequenas situações, como ir na padaria, conversar com o padeiro, com a moça do balcão, uma situação do trânsito, situações banais cotidianas, para que a gente consiga também perceber o quanto a aplicabilidade desse conceito de espiritualidade, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal está mais próximo do que a gente pensa. Porque é muito comum e é muito natural que a gente estigmatize essa ideia de se conhecer melhor, de se desenvolver em um ponto muito distante da nossa realidade. Aqui eu não
E aquela reunião profissional que tinha a estimativa de durar 1 hora acabou durando quase 2 horas e meia. Tamanha necessidade que ela tinha de compartilhar, de dividir o momento dela. Recentemente ela tinha se assumido como uma pessoa bissexual, encontrou bastante resistência da família e também muita resistência em si mesmo, né, de lidar com esses padrões, aceitação, expectativa, o que os outros vão pensar. E ela sempre foi uma pessoa muito ativa, de muita energia, muito criativa, uma pessoa mundo até chegar no alto de uma montanha e ficar lá sozinho para sempre. Pode ser. Tem sentido nesse conceito, porque quanto mais eu me conheço, mais eu me desenvolvo, mais seletivo eu fico, mais chato, entre aspas, então logo eu já não quero qualquer evento, não quero qualquer relação. Ok, mas é na vida, no cotidiano, nas trocas, nos relacionamentos que eu tenho a oportunidade de me enxergar e me trabalhar. E por que eu digo tudo isso? Porque ontem eu tive uma reunião, uma videochamada com uma amiga muito querida, muito próximo, muito amável, que eu conheço desde o ensino médio, olha lá, vai 16 anos, ou quase isso, mas a gente começou a ter uma relação mais próxima depois, ali por 21, 22. Naquela época a gente era de anos diferentes, ela era um pouco mais velha que eu, mas estudávamos no mesmo colégio. E ontem a gente estava conversando sobre algumas questões de trabalho. Em um determinado momento, ela começou a falar da vida dela para mim, mas de se espiritualizar mais. E nesse conceito de se espiritualizar, ela fez o que a maioria de nós e o que a maioria das pessoas fazem. A gente tende, e esse é um exemplo que eu uso, a seguir inicialmente por uma mesma rua. É uma grande avenida, imagine você uma grande avenida principal de uma cidade, e no fim dessa rua tem uma montanha. A gente começa a caminhar nessa rua, do lado direito, do lado esquerdo tem muitas lojas, tem shopping, tem propaganda, tem comércio, tem tudo o que a gente está acostumado. E nos dizem, fique nessa rua para sempre. Caminhe assim, caminhe assado, haja dessa maneira, não haja dessa, isso é certo, isso é errado, se vista assim, não se vista desse jeito, o corpo que você tem que ter é esse, o corpo que você não tem que ter é esse, você se alimenta dessa forma, se você for se alimentar de outra forma, você tem que vestir essa camisa. Então todo o nosso caminho nessa estrada, ele é padronizado, ele é condicionado. Depois que você chegar a tal ponto, você vai fazer tal coisa. Depois que chegar nesse outro ponto, você vai fazer tal coisa. Para que tudo isso? Para que quando você chegue no fim dessa estrada e comece a montanha e suba a montanha e desça a montanha e ande um deserto e suba a montanha e desça a montanha, atravesse uma caverna, aos 80 anos, você vai ser feliz. Você vai ser feliz. Se você está com dúvida, pare e olhe um comercial de margarina. Se você não é feliz, você tem tudo para ser feliz. Então, agradeça. Trabalhe, não pense, não questione, siga por aqui. Ei, siga por aqui. Ei, siga por aqui. E a gente faz isso. Só que chega um momento na vida de algumas pessoas, e provavelmente o teu, porque essa aqui é uma rádio inverso, em que a gente explora os muitos sentidos que a vida e as ruas têm, em que você chega e para. Não, mas peraí. Eu estou olhando aqui à minha volta, eu não estou vendo felicidade, eu não estou vendo bem-estar, eu não estou vendo pessoas pacificadas, em paz consigo mesmas. O que eu estou vendo aqui são pessoas ansiosas, angustiadas, estressadas, nervosas, com dificuldade para dormir, com estima baixa, carentes, frágeis emocionalmente. Tá, mas tudo bem. Talvez seja parte do processo. O importante é que lá no final da montanha a felicidade se encontra, a realização se encontra, o bem-estar se encontra. E aí, de repente, você começa a se deparar, à medida que vai questionando, pessoas que chegaram nesse suposto alto da montanha, depois de atravessar deserto, morar na caverna, mergulhar no rio, andar de camelo, que chegam e falam: ei, a felicidade não está aqui. A realização não está aqui. Tudo isso que estão falando para vocês aí na estrada não é verdade. É mentira. Esse aqui não é o caminho.
Aí quando uma pessoa fala isso, você pensa, tá, não, mas essa pessoa é diferente, deixa ela quieta. Mas quando outra fala, você pensa, ih, será? E quando outra fala, você pensa, pode ser. E quando tantas e tantas pessoas que já foram seguir esse caminho, e algumas se mataram, passaram por depressão, hoje se encontram infelizes, estão já fazendo um caminho inverso, por perceber que a felicidade não mora ali, você fala, ei, peraí, então vamos pensar. Se não é esse caminho, por qual caminho seguir? E tem tanto condicionamento que até resposta para isso tem. Qual caminho seguir se você acha que não é por aqui? Espiritualidade. E aí você olha para o lado e tem uma plaquinha de espiritualidade que leva para uma outra rua, uma rua paralela. E nessa rua paralela tem, aparentemente, um novo caminho. Mas à medida que as coisas estão dispostas, a gente não encontra um caminho diferente, com outro contexto, com outra proposta. Não. O que a gente encontra é uma extensão dessa avenida principal, só que com um outro nome, que é para abrigar as pessoas que cansaram desse caminho aqui. E ali diz espiritualidade, ali diz reiki, ali diz autoconhecimento, ali diz coaching, ali diz reiki, ali diz constelação familiar, o Ho'oponopono, e aí vai indo, né? Um monte de coisa. Mindfulness, yoga, meditação, vegetarianismo, renascimento, mantras, incensos, e você fala, pô, quanta coisa que eu não conhecia, velho, tá aqui, não era lá, é aqui, porque aqui fala de abandonar um caminho e seguir por um caminho espiritualizado, aqui tá tudo, olha aquela roupa, olha aquela blusa, olha aquele chapéu, olha aquele cabelo, e você começa a caminhar pela rua da espiritualidade. E o que acontece muitas vezes? Quando você sai desse caminho frustrado, decepcionado, percebendo que a tua felicidade não morava ali, você trabalhou para isso por tanto tempo, e chega num caminho que te mostra que é só fazer isso aqui que está tudo certo, você se apega. Afinal de contas, supostamente você encontrou tudo o que precisava, não é? Você está buscando felicidade, e ali a felicidade parece ser mais acessível. Então você se joga nessa estrada de autoconhecimento sem perceber o quanto ela se tornou também comercializada. Por isso tanto produto, por isso tanta solução mágica. Olha lá tem a palestra do fulano, ele bota 10 mil pessoas dentro de um estádio, seres de luz, seres iluminados, transcendência. Olha, lá tem um velhinho de barba branca, de pé descalço, ele é um guru, ele é um mestre, meu Deus, como eu não sabia disso antes. E aí você vai, né? Você compra a água do cara, você beija o pé, você idolatra, você compra o livro. Porque a gente tem, você tem, eu tenho essa necessidade de uma figura de referência na qual seguir. Pô, se alguém está indo para lá, quem é essa pessoa? Ela chegou, ela conseguiu? É ela que eu vou me espelhar. E eu acredito que tem um ponto após esse deslumbramento e essa busca cega pela espiritualidade ou por esse conceito de espiritualidade. Eu não acho que o problema esteja no coaching, no reiki, no renascimento, no mindfulness, na constelação familiar, no Ho'oponopono. Eu não acho que o problema esteja ali. Não acho que o problema esteja na palestra do cara que fala seres de luz ou do velho de barbas brancas que fala namastê e não sei o que lá. Não acho que o problema está ali, assim como eu não acho que o problema está na estrada principal em que tem uma série de distrações e entretenimento, né, que prometem a felicidade. Porque a estrada está ali para todos. A questão é como a gente caminha. Quem é o caminhante que segue por aquela estrada? Quem é o ser humano, em que momento ele se encontra, qual é o estado psicológico com que ele está se relacionando com essa estrada e todos os entornos desse caminho. Não acho que o problema seja dinheiro. Eu não acho que o problema seja um trabalho formal. Eu não acho que o problema seja fazer uma faculdade, uma pós-graduação, um doutorado, um mestrado. Eu não acho que o problema seja um intercâmbio. Eu não acho que o problema seja fazer hora extra. Não acho. Eu não acho que o problema seja você fazer reiki e tomar floral de Saint-Germain. Não acho.
A questão é qual é a expectativa que você bota em cima disso. Qual é o peso que você coloca em cima disso. Não, essa xícara de café aqui. Essa xícara de café vai me dar a energia pro meu dia inteiro. Não, eu tomo minha xícara de café porque eu gosto de café, curto e pronto. Se eu for tomar essa xícara de café com a expectativa de que ela vai me fazer feliz, eu tô fadado a me decepcionar. Porque ela é incapaz de fazer isso. A não ser que eu crie um efeito placebo de que essa é a melhor xícara de café, porque nessa xícara azul que eu estou tomando de 300 mil anos atrás, eu vou ter uma limpeza do meu esôfago e vai transcender tudo. Mas é só um café. Entendeu? Depois eu vou na academia e penso, a academia vai me deixar... Não, só vou na academia me exercitar para ficar saudável. Eu vou atender e vou transformar. Não, só vou atender porque é o meu trabalho e vou tentar fazer da melhor forma possível. É a expectativa, é a forma com que a gente se relaciona. Eu não acho que o problema seja as coisas em si, sim a forma com que a gente lida com as coisas. O problema não é o dinheiro. Os sistemas políticos, mas quando se aplicar um comunismo, um socialismo, o mundo vai mudar, mais igualdade. Não vai mudar, desculpa, não vai mudar. E não vai mudar porque quem aplica esses sistemas é o ser humano. É o ser humano e o ser humano é falho. O ser humano é falho. Eu ouvi falar esses tempos que o Akon, que é um rapper, um cantor, ele está criando uma cidade na África com não sei quantos bilhões de dólares no intuito de revolucionar a nossa forma de viver, de se comunicar, de ter relações interpessoais. Ele quer criar um novo mundo nessa cidade. Não vai acontecer. Ele pode botar todo o dinheiro do mundo. Não vai acontecer. E não é porque eu estou sendo pessimista. É porque, sendo ser humano, a gente não atinge esse conceito de perfeição, de pacificação, em que a gente não vai mentir, não vai roubar, não vai ter interesse. Não, é humano. A gente vai ter isso assim como vai ter bondade, empatia, solidariedade, amor, cuidado. A gente é esse mix todo. O problema do mundo não é o mundo, talvez sejamos nós. E a gente não percebe isso. Mas aí, voltando para minha amiga, começamos a fazer a reunião ali falando das coisas de trabalho, e à medida que o papo foi avançando, ela, vou te contar um sonho, aí ela contou um sonho, eu fiz uma pergunta, aí já começou a contar mais e mais. E à medida que ela falava, eu ia percebendo o quanto ela estava inquieta. E não só isso. Eu fui percebendo há quanto tempo esse padrão de eu perceber ela inquieta se repete. Porque trocam-se os nomes. Se antes era Reiki, agora é Floral. Se antes era Floral, agora é Renascimento. Se antes era Renascimento, agora é Constelação. Se antes era Constelação, agora é Mindfulness. Se antes era Mindfulness, agora é não sei o que lá. E ela está sempre buscando desesperadamente. Esse é o ponto. Porque eu preciso curar minha família, porque eu tive vários insights, porque eu entendi isso, porque eu entendi aquilo. E aí quando você imagina uma pessoa que está fazendo tudo isso, no mínimo ela vai estar em paz. Só que ela estava chorando. E eu pensei, como assim? Né? Até quando ela vai fazer isso? Fiquei pensando, qual é o meu direito também? Qual é o meu lugar de fala a ponto de dizer, cara, você está viajando. Calma, respira, não é por aí. Porque esse é o processo dela, é o caminho dela, é o tempo dela. Talvez ela precise realmente passar por tudo isso para entender que, ei, olha só, acho que não é por aqui. Acho que talvez o caminho não seja essa rua nem aquela, seja um caminho que eu vou seguir à medida que caminho. Né? À medida que construo, à medida que eu me descubro. E não ficar pegando um monte de coisa e substituindo essa peça, não, então é essa. Não é essa aqui, então é aquela ali. Não. Sem desespero para preencher o quebra-cabeça interno. Porque isso é a vida inteira. Mas aí eu não falei nada. Eu fiquei ouvindo. Via nela aquela angústia, aquela agonia, aquele nervosismo, aquele incômodo, latente, visível. Até um momento que ela disse assim, Antônio, às vezes eu tenho a sensação de que eu nunca vou chegar lá. Que eu não queria nem ter começado a me conhecer. Nem ter questionado nada, porque cansa tanto, que eu só queria parar, sabe? E eu perguntei para ela, então por que tu não para? E ela não soube me responder. Ela disse, a sensação que eu tenho é que eu cheguei em um ponto
em que eu nunca vou saber de tudo. E eu falei, deixa eu te dizer um negócio, tu nunca vai saber de tudo. Nunca. Por mais que tu corra, por mais que tu te esforce, por mais que tu leia, por mais que tu estude, por mais que tu te aprofunde, por mais que tu faça jejum, silêncio, medite, tudo, toma banho de cachoeira, se esfrega no barro, dá cambalhota, sobe na árvore, não importa. Nunca tu vai chegar em 1% da totalidade. 1% da totalidade. Tu vai aprender, e o que vai acontecer? Você vai perceber que nunca vai aprender o suficiente, que sempre tem mais. E sabe por que isso? E ela disse, por quê? Porque tem muito mais, de fato. Imagina só a situação, você chega no alto de uma montanha e olha para o horizonte. E o horizonte é infinito. A tua volta, a tua frente, a tua direita, a tua esquerda, tuas costas, é infinito, é um horizonte que não se termina. É um vazio, imagina lá o vazio do espaço que não se finda. E você querer capturar isso o mais rápido possível, para mim, no mínimo, é uma questão de ignorância, de não conseguir perceber o teu lugar, a tua capacidade e querer dominar o mundo. Querer dominar tudo e todos. Você não vai conseguir. E não é porque você não é capaz, porque de fato não é. Não se trata de competência, de incompetência, de habilidade, de recurso, de inteligência, não. Não. A vida é muito maior do que a gente. A vida é muito mais do que a gente consegue conceber, imaginar, idealizar, explorar. Diante disso, diante desse infinito de possibilidades, de caminhos, de alternativas, desse vazio gigantesco que toma a minha vida e eu não sei de nada, o que eu faço? Eu aceito, me pacifico e caminho minha vida aprendendo o que eu posso aprender, desenvolvendo o que eu posso desenvolver, cuidando de mim, cuidando dos meus pensamentos, cuidando da minha paz de espírito, ou eu olho para aquilo tudo e falo, não, eu não vou desistir, mais uma vez, vamos capturar o universo, uhul, vamos embora. Foi o que eu falei para ela. Eu falei, olha, diante disso tem várias opções, claro, mas tem duas que me parecem bastante lógicas. Ou tu percebe o quanto tu é pequena, eu sou pequeno, todos nós somos pequenos, para conseguir encapsular o universo num frasquinho, e esse frasquinho seria a nossa mente, ou você aceita e se pacifica. Olha para tua mochila e veja quanta coisa desnecessária tu carrega. Quanta coisa sem necessidade você coloca aí para dentro. Para que tudo isso? Qual é o ponto de cobrança? Tá querendo atender a expectativa de quem? A tua? Por quê? Por que tu precisa tanto disso? De onde é que vem essa ideia de que tem que fazer tanta coisa? Por que tu não descansa? Só descansa. Só descansa. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Se tu tirar a tua cabeça de ti e olhar para fora, vai estar tudo bem ou não vai estar tudo bem? Ah, vai estar tudo bem. Então tá. É em nós. O problema mora em nós. Os problemas moram em nós. Não, Antônio, mas eu olho para o mundo, vejo a injustiça. Você pode ver a injustiça de várias formas. Cada um vai ver a injustiça de uma maneira diferente. Se você passar por alguém mexendo no lixo na rua, você pode pensar, mundo cruel. Ou você pode parar e falar, oi, tudo bem, muito prazer, meu nome é fulano, vou te pagar um lanche. Você vai mudar o mundo? Não, mas está mudando o mundo que te toca. Isso não significa que você tenha que acabar com a injustiça e a desigualdade no mundo. Se quiser, vai lá, tenta, tranquilo, não estou aqui para diminuir a bondade das pessoas, né? Vai fundo. A questão é até que ponto isso não vai te ferir, te fazer bem, querer dominar o mundo, querer mudar tudo e todos, querer, meu Deus, eu preciso. O que você realmente precisa? Da onde vem essa ideia de necessidade, essa obrigação, esse querer? O quanto isso é real em ti? O quanto isso não é cobrança sem fundamento? O nosso caminho não é a avenida principal nem a rua lateral da direita chamada espiritualidade. O teu caminho é o teu caminho. Ele pode estar em todas as ruas um pouco, você pode transitar por essas duas e andar pela cidade inteira. E veja só você, não tem só uma cidade, tem milhares de cidades, milhares de caminhos, tem florestas, tem montanhas, tem mares, rios. Por qual caminho você tem seguido? Por que você tem seguido? O que te pauta, o que te motiva, o que te inspira a ser quem é, a fazer o que faz, a seguir pelos caminhos que segue? As respostas moram em ti.
Diante da imensidão do universo, o que você faz? Você se desespera, se descabela, fica careca. Ah, meu Deus! Ou você fala, ei, coisa linda, cara. Meu Deus, esse negócio chamado vida é muito maior do que eu imaginei. Vou curtir isso aqui. Pô, vou tentar aprender, claro, vou investigar, vou explorar, vou questionar, vou estudar, vou fazer várias coisas massa, mas não achando que o café vai mudar minha vida. O café é maravilhoso, esse café. Não, eu vou tomar um café porque o café é bom. E se ele causar um efeito, pô, massa. Pronto. Depois do café eu vou trabalhar, vou estudar, vou me relacionar, vou namorar, vou dormir, vou assistir um filme, vou viajar. A viagem vai mudar minha vida. Talvez mude. Mas nessa expectativa de que a viagem vai mudar a tua vida, talvez ela não mude. É que nem aquela coisa de sair procurando alguém. Tá tudo certo na minha vida, eu só preciso encontrar um amor. Aí chega na rua, dá bom dia pra alguém. Oi, bom dia. Ih, será que é ela? Será que é ele? Pô, você nem conheceu a pessoa, não teve nem espaço. Oi, tudo bem, tudo bem, tudo bem também. É solteira? Pô, é ela. É ela. Pô, pronto. Eu sabia, hoje quando saí de casa era tu. A pessoa ficava, ei, calma aí, como assim? Né? Isso é amor ou é carência? É amor ou é carência? É bom refletir, né? Vamos de música. Já já eu tô de volta com mais Mundo Incrível aqui na Rádio Inverso. Rádio Inverso. Mundo Incrível. Eu quero compartilhar um texto aqui que eu publiquei no Facebook essa semana falando sobre ter paz. Faz um tempo já que eu não paro para escrever assim. Não sei, usando aquela metáfora, aquele exemplo que o Flávio usa da árvore, eu sinto que a minha árvore está num momento de menos frutos assim. Esse texto eu encontrei, li ele, mudei algumas coisas, afinal de contas o meu olhar do tempo que eu escrevi esse texto já não é mais o mesmo, e eu publiquei ele. E diz assim, ó, e acho que tem tudo a ver com o que a gente estava falando aqui. No meu entendimento, paz interior não vem com a canalização da luz azul, com afirmações positivas na frente do espelho, ou com a realização do caminho do peregrino no meio do deserto. Você se pacifica na vida quando entende que a vida de fora é reflexo do mundo de dentro. Então aprende a perdoar a si mesmo e ao próximo, a fazer as pazes com o passado e a ser grato pelo teu presente. Quando reconhece que não existe acaso, que aquilo que você julgou um erro te ajudou a se transformar na pessoa que você é hoje. Pacificação tem a ver com a capacidade de seguir o teu próprio caminho. Olha o que a gente acabou de falar. Não esse caminho porque diz espiritual, porque é o teu caminho, seja ele qual for, pode ser por um caminho completamente inverso, nada a ver. Seguir pelo teu próprio caminho. Abrir mão da necessidade de suprir expectativas alheias, e veja só você quanta expectativa tem. A gente tem que ser suficiente, tem que se bastar, tem que chegar lá, tem que vencer na vida. Respeitar o teu próprio tempo e espaço. Saber dizer não. Viver de forma silenciosa, afinal, palavras nem sempre são assim tão necessárias. Ter paz é também não buscar por ela. Vou repetir, ter paz é também não buscar por ela diante daquele grande vazio, aquela imensidão, aquele infinito de possibilidades. De repente eu percebo que a vida, ei, meu Deus, tem muita coisa na vida, caramba, a vida é infinita. Quanto mistério, quanta coisa a ser descoberta. Eu estou só aqui nesse ponto. Olha o tamanho do mundo, olha quanta coisa. Você faz o que daí? Você se pacifica ou você sai desesperado, tentando capturar, encapsular a vida, a paz, a felicidade, tudo? Não, você descansa, você relaxa, você confia. Ter paz é também não buscar por ela. Porque quando eu busco, quando eu desejo, quando eu necessito, fica claro. E é evidente, porque eu só busco por aquilo que não tenho, que tem alguma coisa faltando. Se eu não busco, o que eu encontro? Será que eu não encontro paz? Pois bem, ter paz é também não buscar por ela. É entender que, embora muitas vezes o desejo pela conquista nos movimente, só que em tantas outras ele nos distrai e nos impede de perceber o que já temos e somos. É importante que entendamos
que mesmo que falemos em dinheiro, sucesso, reconhecimento, fama, segurança financeira, no fim, tudo que estamos buscando é paz no coração, na alma, nos pensamentos. Uma paz que não mora fora, uma paz que mora dentro. Uma paz que você não encontra quando busca. Uma paz que você encontra quando aceita. E dito isso, na sequência do programa, à medida que der tempo, eu vou ler aqui um textinho do Rubem Alves também. Eu quero compartilhar contigo 2 dicas, tá? 2 sugestões de filme, documentário, para que você assista e reflita. Tá? Falando um pouquinho mais sobre tudo isso que a gente conversou aqui. A primeira dessas dicas, é Kumaré. Kumaré conta a história de um cineasta, o Vikram Gandhi, que conduz um experimento no qual ele se faz de guru, ele se passa por guru e, consequentemente, acaba por atrair diversos devotos. Só que o mais louco que ele percebe no caminho é que as pessoas estão realmente se sentindo beneficiadas com a mentira dele. Ele é um cineasta indiano que tem, acho que, parentescos nos Estados Unidos. Ele vem para os Estados Unidos, foi um cara que foi muito condicionado a seguir a religiosidade, né? No Oriente a religião ela é muito forte, então ele cansou, ele surtou com isso, ele começou a questionar e falou, cara, isso é tão louco, é tão surreal, muitas vezes tem um efeito tão pautado no placebo que eu vou fazer um documentário sobre isso. Então ele se passa por guru, ele muda a vestimenta, ele deixa a barba crescer, o cabelo crescer, ele emagrece, ele já conhecia posições de yoga, porque ele foi educado nesse universo, e ele vai embora. Né? Vai embora, ele abre um estúdio de yoga com posições diferentes, só que ele esculacha nas posições, ele esculacha nos conceitos, imagine a luz azul piscando amarelinha, sabe? Ele cria umas coisas nada a ver para tornar aquilo um tanto quanto surreal, e o mais louco é que as pessoas acreditam nele. E aí começam a ver um guru iluminado, alguém que mudou a vida, um cara especial, um cara diferente que está fazendo aquilo na sacanagem. Na sacanagem. E aí isso fica claro e evidencia o quanto, primeiro, né, acho que tem um ponto positivo, o quanto a gente é capaz, a nossa mente é capaz de, por acreditar em algo, fazer isso ter efeito e ser real. O quanto a nossa mente tem poder. E quanto a gente subutiliza ela. Né? Porque eu estou acreditando num negócio que o cara propositalmente está mentindo para mim, e eu estou crendo de uma maneira, meu Deus, iluminado, grande mestre, deixa eu beijar teus pés. E ele vai relatando isso e vai mostrando isso ao longo do filme. E é muito engraçado, muito curioso que no final, eu não quero dar spoiler também, mas acho que isso não vai atrapalhar, vale a pena você assistir de qualquer maneira, que chega um ponto em que ele decide desfazer, né, essa farsa, essa mentira, porque ele acaba se relacionando com as pessoas, sempre naquele personagem, né, do Kumaré, que é o nome do guru que ele criou, e ele precisa falar para as pessoas, porque ele se apegou, se afeiçoou, se aproximou, o documentário tem que ter fim, e ele sente uma resistência, porque é aquela questão de ser admirado, idolatrado, né, seguido, tem os seguidores, pessoas que chamam outras para ouvir o que ele fala, ele pensa, pô, eu não quero acabar com o Kumaré. Numa dessas eu sou o Kumaré e me descobri agora. E é louco, né? Porque a gente vê fora de documentários isso acontecendo no nosso mundo. Curandeiros, pessoas que talvez tivessem habilidades, tivessem condições, recursos, dons, mediunidade para ajudar o próximo, de fazer o bem, de repente se tornam superestrelas, amigas de políticos, né, influentes na sociedade, mexendo com coisas que não sei se tem muito a ver. E aí as pessoas se decepcionam quando o cara é acusado de abuso. Mas é claro, porque é um homem, é um ser humano, é uma pessoa falha. Pô, abuso é crime, é errado, tem que ser condenado, causa traumas terríveis? Claro que sim.
Só que a gente está esperando uma atitude divina de um ser humano. E ser humano não tem atitude divina. E se tem, não consegue se manter nessa divindade o tempo inteiro, porque é ser humano. Né? Cumaré é um super documentário, muito bacana, um documentário de 2011, se eu não estou enganado. Tem 1h30 e vale a pena. Tá? Vale a pena, é muito bom. Acho que você encontra talvez até no YouTube. Talvez no YouTube você encontre. Mas se não encontrar, pode procurar aí pela internet que você acha. É muito legal, muito bom. Vale a pena ser assistido. E o outro documentário, que até mudei aqui. Eu ia falar do Decoding Deepak, que é o filme do Deepak Chopra, que o filho dele grava com ele. Mas eu vou falar um outro aqui pra você, que assim, ó, esse é um documentário, que são 3 documentários, é uma trilogia. E eu já recomendei esse documentário pra tanta gente, e eu acho que até hoje ninguém assistiu. Honestamente, acho que ninguém assistiu. Tamanha a densidade. É muito bom. Muito, muito, muito bom. Ele é profundo, ele é disruptivo, ele questiona um monte de coisa. O nosso conceito de religião, o nosso conceito de espiritualidade, fala dos astros, dos signos, da simbologia das coisas, fala da sociedade, fala do dinheiro, fala da publicidade. Ele é muito bom. Só que ele não é um Cumaré, por exemplo, que você vai assistir 1h30 ali e vai falar, pô, que loucura, que bacana e tal, e vai dar uma refletida em cima. Não, esse aí é um filme mais denso, com informação do começo ao fim, com coisas que talvez você nunca tenha nem parado para pensar, né? Porque são informações novas para mim naquela época, quando eu assisti era completamente novo. É bom, é bom. O nome é Zeitgeist. Tem Zeitgeist 1, 2 e 3. São 3 filmes. Eu acho que cada filme deve ter 2 horas mais ou menos de duração. O primeiro ele fala das questões de religião e de espiritualidade, da Igreja Católica, enfim, da sociedade. No terceiro, eu sei que ele vai falar, ele vai propor uma ideia de uma sociedade diferente, e no segundo ele vai falar sobre o dinheiro, sobre o consumismo, sobre o mercado, enfim. É muito, muito bom. Vale a pena ser assistido. Deixo como recomendação para você. Porque, ó, são 3 filmes, o final de semana tá chegando, a Dani vai viajar nesse final de semana, vai visitar os pais e tal, que faz muito tempo que ela não vê, e eu vou ficar sozinho. Zeitgeist é um filme muito bom. São 3 filmes, 3 documentários muito bons, um é a continuação do outro. Olha, eu se fosse você procurava, mas é claro, né? Como diz minha mãe, se conselho fosse bom não se dava, se vendia, meu filho. Mas eu recomendo, é bom, é legal, vale a pena assistir. É profundo e vai te fazer pensar de uma maneira diferente sobre a maneira que a gente vive, em tudo aquilo que a gente acredita na vida, tudo aquilo que nos ensinaram a crer, talvez tenha outros fundos de verdade, tá bom? Vamos então aqui com o texto do Rubem Alves, que eu comentei com você, mais um do livro Pimentas. Esse é o texto O Gato que Gostava de Cenouras. Diz assim, ó. O telefone tocou. Queriam uma entrevista sobre o livrinho O Gato que Gostava de Cenouras. Não entendi o nome da revista porque estou ficando meio surdo e por vergonha não pedi que repetissem. A entrevista começou. Gato gosta de peixe, de rato e de passarinho. Gato não gosta de cenoura. Numa terra de gatos, um gato que gostasse de cenoura seria uma aberração, uma vergonha para o país, motivo de chacota e zombaria na escola. O nome dele era Gulliver, carinhosamente, Gulinho. Seus pais não sabiam do seu gosto pelas cenouras. Comer cenouras era um ato secreto, escondido. Seus pais só se preocupavam com o fato que ele não comia os deliciosos ratinhos recém-nascidos, os pardais saborosos, os peixes cheirosos que lhe traziam para abrir o apetite. Julinho era diferente dos demais gatos, e isso fazia com que os seus pais sofressem muito, porque o que os pais querem e desejam é que seus filhos sejam iguais aos outros. O fato é que os pais de Gulinho ignoravam que ele, escondido, comia comida proibida, cenoura. A mãe acabou por desconfiar das incursões secretas de Gulinho e disse ao pai que seria melhor segui-lo para ver onde ele estava se metendo.
Foi que o pai, então, sorrateiramente, fez. Gulinho caminhava com cuidado, olhando para todos os lados para ver se alguém estava seguindo. Andou até chegar ao sítio do senhor Joaquim. Havia canteiros com todos os tipos de hortaliça. Gulinho foi até o canteiro de cenouras e, coisa horrenda para um pai gato, começou a comer cenouras. O pai do Gulinho quase morreu de susto. Seu filho, que ele sonhara tigre, não passava de um coelho e chorou amargamente. Resolveu então procurar auxílio. Procurou um padre que ameaçou o Gulinho com o inferno. Deus é gato, Deus ordenou que nós comêssemos peixes, ratos e passarinhos. Comer cenoura é pecado mortal. Mas não adiantou. Gulinho continuou a vomitar peixes, ratos e passarinhos. Aí eles o levaram para o psicanalista. A análise durou vários e vários anos. Mas o que o doutor Gatan lhe dizia com linguagem complicada não alterava o seu gosto. Ele continuava a gostar de cenouras. Foi então que um professor da escola entendeu o drama que Gulinho estava vivendo. Ele então o chamou para uma conversa e lhe disse: o nosso destino está escrito nas células do nosso corpo, num chip bem pequeno chamado DNA. Esse chip DNA já está no feto, determinando a cor do seu pelo, a cor dos seus olhos, se você vai ser menino ou menina, daltônico ou não, canhoto ou destro. Você nada pode fazer para mudar as ordens que estão no seu chip. E acontece o mesmo com o nosso gosto por ratos ou por cenouras. Não é pecado, como o padre disse, porque foi o DNA que o fez assim. Não é resultado de uma educação, porque foi o DNA que o fez assim. E nem pode ser curado, como se fosse uma doença, porque é o DNA que o fez assim, igual ao daltonismo. Gulinho olhou em silêncio para o professor e pela primeira vez entendeu tudo. Ele sentiu que um enorme peso fora tirado de cima dele. Entendeu então que ele podia gostar de cenoura, porque fora o DNA que o fizera assim, ninguém tinha nada com isso. Meu amigo, minha amiga, Mundo Incrível chegando ao seu final aqui nessa sexta-feira, já segunda para você que acompanha nosso programa na reprise. Obrigado pela presença, pela companhia, espero que o programa tenha te feito bem. Receba meu beijo no teu coração, meu abraço de urso. Acesse o site do Mundo Incrível, www.mundoincrível.com.br. Saiba mais sobre os atendimentos e um bom final de semana para você. Se cuida e até a próxima. Valeu! Você ouviu Mundo Incrível, Rádio Inverso.